Tem dias que a nossa vida real tem a textura exata de um pão de forma amanhecido, meio seco, que caiu com a manteiga para baixo. Aí a gente entra no quadradinho iluminado onde todo mundo parece morar dentro de um comercial de margarina francesa que custou 4 milhões de dólares. Você abre o aplicativo com aquela preguiça meio mole de quem já viu a mesma tela 200 vezes no mesmo dia, e logo nos primeiros 3 segundos aparece a pessoa que estudou com você em 2010, num caiaque, num lago que parece mentira, com uma luz de fim de tarde que bota um dourado meio irreal na água e no cabelo. Não tem um fio fora do lugar. Não tem vento gelado na orelha, não tem o cheiro de lodo da represa, não tem a dor na lombar de quem passou 4 horas sentado numa poltrona dura de ônibus antes de chegar ali. Só tem o ângulo exato, o sorriso largo de quem acabou de descobrir o sentido da existência e uma legenda curtinha, econômica, que diz muito sobre o nada, recarregando ó. Aí você olha para sua própria sala. A luz amarela da lâmpada de 40 watts, que tá precisando ser trocada faz 3 semanas, a mancha de café na mesinha de centro que secou e virou um relevo áspero, o seu pé descalço pisando num pedaço de farelo de pão que caiu do café da manhã e continua ali, firme, esperando a vassoura que você promete que vai pegar daqui a pouquinho. E por meio segundo, só por um segundo bem curto e idiota, você sente que o errado da história é você. Que existe uma versão oficial da vida acontecendo em algum lugar do mundo, num servidor em algum lugar da Virgínia, enquanto você ficou aqui embaixo, cuidando da parte chata, cinza e amassada da matéria. A gente entra no feed procurando um respiro pra chatice da tarde e sai de lá com a impressão nítida de que a nossa rotina passou por um processo de desbotamento que os outros conseguiram evitar. É curioso como a gente aceita esse pacto de boa vontade. Todo mundo sabe, no fundo da consciência, que ninguém vai pra beira de um lago remoto pra passar raiva com o freio de mão que travou ou pra discutir por causa de quem esqueceu o protetor solar. Mas mesmo sabendo disso, a nossa retina engole o conto de fadas do mesmo jeito. A gente olha pra tela e suspira. Um suspiro pequeno, cansado, que nem faz barulho. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, mas às vezes dá a impressão de que a gente virou mesmo foi um animal comparativo. A gente mede o próprio metro com a régua dos outros, só que a régua dos outros é flexível, tem filtro, tem corte, tem hora marcada pra acabar. Sabe aquela cena clássica de quando a gente tá na cozinha de casa, numa terça-feira qualquer, esperando a água do macarrão ferver? O fogão tá com aquela gordurinha acumulada no canto do registro que a esponja não tira mais, o pano de prato tá úmido num grau meio desagradável, e você tá lá, olhando para aquelas bolhas subindo devagar, com a cara iluminada pelo brilho azul do celular na pia. Nesse exato instante, numa outra aba do multiverso digital, tem alguém postando um prato de massa artesanal, com um raminho de tomilho perfeitamente posicionado em cima, numa mesa de madeira rústica que parece saída de uma revista de arquitetura dinamarquesa. E você olha para sua panela de alumínio batido, meio preta no fundo de tanto uso, e pensa, onde foi que eu errei na curva? O filósofo francês Guy Debord falava que a vida inteira das sociedades modernas se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos, e que tudo o que era diretamente vivido se afastou numa representação. Ele escreveu isso décadas antes de inventarem o modo retrato e o algoritmo de entrega de engajamento, mas parece que ele estava sentado no sofá da sua casa, olhando pro seu polegar rolando a tela infinitamente. A gente trocou a experiência pela imagem da experiência. A gente não quer mais comer o bolo, a gente quer a foto do bolo que prova pro mundo que a gente tem acesso à doçura da vida. E o pior é que a gente faz isso sabendo da farsa. Ninguém é ingênuo a ponto de achar que a vida alheia é um comercial de margarina de 24 horas por dia, mas a gente gosta de flertar com a ilusão. A gente quer ser enganado por um instante, porque a alternativa, que é encarar o tédio de uma quarta-feira cinzenta sem grandes acontecimentos, parece insuportável demais. Tem dias em que a vida real é só isso: o barulho do motor da geladeira armando de 10 em 10 minutos, a notificação de um grupo de família que você silenciou em 2019, e a sensação de que o tempo tá escorrendo pelas frestas enquanto a gente tenta decidir se vai lavar aquela louça agora ou se espera juntar o suficiente para ocupar a pia inteira. É o reino do ordinário. E o Instagram é a grande máquina de recalque do ordinário. Ele pega a nossa urgência de ser especial e transforma numa linha de montagem de rostos felizes sob luz natural. O Spinoza, que era um cara que entendia muito sobre as nossas tristezas cotidianas, dizia que a alegria não é a passagem de um estado menor para um maior, mas a própria expansão da nossa potência de existir. Só que a rede social faz o oposto. Ela cria uma potência de exibição que diminui a nossa capacidade de aguentar a própria pequenez. A gente sai do aplicativo se sentindo menor, mais frágil, mais encardido, como se a nossa existência fosse um rascunho mal feito, que não passou pela aprovação do editor de imagens. E o mais doido é que a gente repete o ciclo daqui a 2 horas.
fecha o app, olha pro teto, respira fundo, levanta pra pegar um copo d'água na cozinha, e no caminho de volta, quando o polegar encontra o vidro do celular de novo por puro reflexo motor, lá está o dedo deslizando pra baixo, puxando a página pra atualizar, pedindo mais um pouco de veneno com açúcar pra ver se anestesia esse vazio esquisito que a gente insiste em chamar de tédio, mas que na verdade é só o peso de estar vivo no mundo que exige que todo santo dia seja memorável. A verdade é que a gente virou o curador de uma exposição de mentiras que ninguém pediu para ver, mas que a gente faz questão de frequentar de ingresso comprado e tudo. É um museu de si mesmo onde as únicas obras aceitas são aquelas que escondem o pó embaixo do tapete. Sabe quando você limpa a casa só olhando para o meio da sala porque os cantos e debaixo do sofá acumulam aquela penugem cinzenta que dá preguiça de tirar? Pois é, o fade é a sala limpa com luz de estúdio e os cantos acumulando os restos mortais da nossa paciência. O filósofo francês Jean Baudrillard falava sobre o simulacro, essa cópia que perdeu o original no meio do caminho, até que a imagem se torna mais real do que a própria vida. E é exatamente isso que acontece quando a gente olha para nossa terça-feira comum, cinzenta, com cheiro de roupa que não secou direito no varal, e sente que ela está errada só porque não tem trilha sonora dramática e corte seco combinando com a batida da música. A gente olha para nossa própria cozinha e parece que falta o filtro dourado da hora mágica do sol. A gente descarta a nossa vida real como se ela fosse um esboço imperfeito que precisa ser refeito do zero, enquanto o celular continua brilhando na escuridão do quarto, com aquela luz azulada que deixa a nossa cara com um aspecto meio fantasmagórico, meio de quem esqueceu como é que se dorme sem ter consumido a alegria dos outros antes de apagar. E o pior é que a gente sabe. A gente sabe que aquela viagem foi cheia de briga no trânsito, que o prato de comida estava frio quando a foto finalmente saiu boa, que o sorriso da selfie foi ensaiado 3 vezes até o canto da boca parar de tremer de cansaço. A gente sabe de tudo isso porque a gente faz a mesma coisa. A gente participa dessa grande farsa coletiva onde todo mundo finge que a vida é um comercial de margarina e todo mundo sabe que é mentira, mas ninguém tem coragem de desligar a televisão. O Byung-Chul Han, aquele pensador que tenta entender por que a gente vive exausto sem conseguir apontar exatamente quem foi que nos bateu, diz que a nossa sociedade virou uma grande máquina de autoexploração voluntária. A gente se chicoteia porque acha que não está rendendo o suficiente, nem nos estudos, nem no corpo, nem na alegria de viver. E no Instagram, essa autoexploração ganha a sua versão mais perversa, porque a gente não explora só o nosso tempo produtivo, a gente explora o nosso lazer, o nosso descanso, o nosso fim de semana. O lazer virou obrigação de desempenho. Se você passou o domingo inteiro de pijama na cama assistindo a uma série ruim comendo pipoca murcha, você sente uma culpa secreta, como se tivesse cometido um crime contra o seu próprio potencial de ser espetacular. A rede social roubou o nosso direito legítimo ao nada. O nada virou fracasso. Se você não está produzindo memória, se você não está acumulando o registro de que é uma pessoa interessante, vibrante, que aproveita cada segundo da jornada terrena com um copo de café especial na mão e uma luz bonita batendo na bochecha, parece que você não existe. Você vira um fantasma que caminha pela casa, calçado em pantufas gastas, olhando pro nada enquanto a água do macarrão ferve no fogão, pensando em como a vida dos outros é ampla, cheia de horizonte, enquanto a sua cabe inteira no corredor estreito do apartamento alugado. Mas a grande ironia, a piada meio trágica de toda essa história, é que o dono da foto linda que te fez sentir esse aperto no peito agora mesmo, neste exato segundo, também está deitado no escuro, olhando pro teto, sentindo exatamente o mesmo vazio, preocupado se o engajamento caiu, se o algoritmo gostou dele hoje, se a pose dele foi boa o suficiente para convencer os desconhecidos de que ele é feliz. É um carrossel infinito de gente fingindo ser feliz para uma plateia de pessoas que também está fingindo, todo mundo aplaudindo um fantasma que ninguém consegue tocar. E a gente continua lá, com o polegar dormente, a vista cansada da tela brilhante, esperando a próxima notificação como quem espera uma carta de alforria que nunca chega. Só que a liberdade não vai vir de dentro de um aplicativo desenhado milimetricamente para prender a sua atenção até a bateria pedir socorro. A liberdade começa no instante meio bobo em que a gente aceita a nossa própria irrelevância mansa. Aquele segundo em que você desliga a tela, joga o celular no sofá sem se importar se tem mensagem nova, olha para os seus próprios pés descalços no chão frio da sala e pensa, ainda bem que ninguém tá vendo. A vida de verdade não tem legenda, não tem hashtag, não tem filtro que dê jeito, e é exatamente por isso que ela presta. É meio torta, é meio chata às vezes, tem dias que tem gosto de poeira e dias que tem gosto de café requentado, mas ela é a única que é sua de verdade. Vai lá viver um pouco daquilo que ninguém vai curtir. É isso. Link ajuda pra caramba. Isso aqui fui eu que escrevi, café frio e tudo.